pessoal, bem-vindos ao videocast do Papo de Cinema. O assunto hoje é Ninfomaníaca Volume 2, filme que chegou aos cinemas na quinta-feira passada, então a gente comenta agora então aqui no videocast. Eu sou Rodrigo de Oliveira, ao lado do Roberto Milani e Matheus Bonés. A gente já gravou um videocast sobre o primeiro Ninfomaníaca, a gente coloca o link inclusive para vocês verem, para poderem assistir antes de ver esse vídeo também. E na época eu falei o seguinte, e tu também falou, né, Roberto? Ninfomaníaca Volume 1 não dá pra falar sobre o filme direito porque não é um filme completo. Ele acaba no meio. E agora, o que tu achou da resolução da história? Não acontece nada, né? O Matheus não curtiu o Ninfomaníaca Volume 1. Que os videocasts também, vocês têm que ver os dois videocasts conjuntos pra poder... Exatamente. Só que eu não tô no primeiro ainda bem, né? O Danilo tá no primeiro. O Danilo curtiu mais. O Danilo foi engraçado, porque quando ele saiu da sessão do... Foi uma sessão pra imprensa, né, do volume 1, eu me lembro que ele saiu meio zonzo, assim, disse, tem umas coisas que eu não gostei, mas sei lá, achei meio estranho. Ele não tinha uma opinião muito formada. No dia seguinte ele já estava assim, o filme é ótimo, eu fiquei pensando a respeito. Mas você acha que o filme consegue fazer isso? O filme foi crescendo, exatamente. Eu acho que o Ninfomaníaca 1 não fez isso comigo, eu não gostei do filme, acho... É uma pena, porque geralmente eu gosto dos filmes do Lars von Trier, sabe? Eu gostei muito do Dogville, gostei do Mandalay, acho Ondas do Destino um dos melhores que ele tem. Dançando no Escuro, que é o mais melodramático, é um filme que me toca muito. Gosto do Melancolia, sabe? Os filmes dele são realmente filmes diferenciados. Ele é um autor cinematográfico, ele é relevante e ele tem a sua função, eu acho importante discutir. Só que eu acho que nesse Ninfomaníaca foi uma mistura de megalomania com esse excesso de marketing e uma vontade desesperada de querer ser notado, principalmente depois daquele episódio lá no Festival de Cannes, que ele foi banido e tal, que eu acho que meio que se misturou tudo e meio que se desvirtua essa questão. Eu acho que, como tu falaste, essa história de volume 1 e volume 2 é puro golpe, não funciona. Mas ele não que é um Kill Bill? Não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Mas porque Kill Bill, ou O Senhor dos Anéis, ou sei lá, Harry Potter, esses filmes que são... eles têm tramas e arcos que se encerram em cada filme. Então, ok, pode ser. Mas o Ninfomaníaca Volume 1 e Volume 2, eles são filmes, é o mesmo filme, ele não tem arcos que fecham. Tem capítulos, ok, mas os capítulos não dizem sobre os personagens, sabe? Eles não falam o que o Seligman tá querendo dizer com aquilo que ele tá falando com a Joe, não diz o que a Joe é na verdade. Só quando o filme se encerra mesmo, ou até no meio do filme, digamos assim, tu consegue entender um pouco. Mas eles não se fecham entre si. Então não pode ser volume 1 e volume 2, tem que ser volume único. Não, é engraçado que no início do volume 2 as ligações já começam a acontecer quando o Selig já revela, né, aquilo que ela já desconfiava, né? Enfim, não vamos dar spoiler, não. Vamos dar spoiler. Vamos dar spoiler, ele é virgem, basicamente. É virgem. É um Ninfomaníaca estrelado por um virgem. Mas é legal essa legal, também, exatamente, daí, por isso que rola bem o diálogo entre os dois, porque não há um interesse dele. É uma coisa muito mais realmente na psique dela do que na sexualidade, não sente atração. Mas é engraçado que o Marcelo, que escreveu a crítica do primeiro, disse que o primeiro filme é broxante. O segundo é pior, né? É castrante, né? É mais decepcionante. Quem ficou chocado com as cenas do volume 1 não viu nada ainda, porque o volume 2 ele é mais chocante porque as cenas elas são mais pesadas pelo fato do sadomasoquismo, né? Não só pelo fato do sadomasoquismo, mas também pelo sexo explícito, né? Mas sexo explícito no primeiro também tinha, sabe? Então não acho que não... Mas é muito mais forte, eu achei, nesse segundo. Mas eu acho que eu acho que na verdade o volume 2 se torna mais forte por conta do tema em si, que se torna mais denso mesmo. Tem cenas de sexo oral com a protagonista, sabe? Ela ali mandando... Eu me lembro que alguns anos atrás foi uma grande polêmica da Chloe Sevigny no Brown Bunny, quando ela faz sexo oral no Vincent Gallo. E que, meu Deus, que polêmica, o que a Charlotte Gainsbourg faz agora nesse segundo filme. Mas o que também, a outra fez no primeiro também, né? Ela faz no trem. Mas é engraçado que parece ser uma coisa mais protegida no primeiro, até porque é uma atriz mais desconhecida, mais novinha, a protagonista que tem um certo nome fica ali na cama, e agora tu vê ela mesma fazendo isso, mandando ver e aliás, um personagem que é um pedófilo na verdade, né? Ainda que não seja um pedófilo as ganhas, como poderíamos dizer, né? Tipo, ele é uma pessoa que gosta de meninos e meninas, mas na cabeça dele, diz ela, né, no filme. Então é um personagem que é um ator também, o Jean-Marc Barr, sabe? O protagonista de Imensidão Azul, um cara que fez vários filmes do Von Trier e tá ali fazendo aquela cena assim, uma
liberdade cênica. E uma naturalidade, né? Que é realmente bem chocante, muito corajoso da parte deles. Mas eu acho que também apela muito para esse lado do próprio voyeurismo do diretor. Eu acho que tem muitas coisas que não necessitam ser tão explícitos, não necessitam ser tão pornográficos para causar o choque que talvez tivesse. Parece que ele usou realmente para chocar, né? Bom, quando ele anunciou a produção do Ninfomaníaca, eu vou ter cenas de cenas pornô, tá aí, tia, tem alguma relevância na história? Tudo bem, é uma mulher ninfomaníaca, a gente precisa ver ela chutando o cara. Exato. É tipo aquela cena dela, que eu acho que é uma cena que é logo no começo, quando ela faz com aqueles dois negros, que é a foto dela no meio dos dois, circulou o mundo inteiro, uma foto bastante polêmica. E a sequência inteira é quando vai ter um homenagem a Trois, né, um threesome ali entre os três, e os dois são africanos e eles começam a discutir entre si e ela não está entendendo nada, e assim como ela não entende, nós também não entendemos o que estão fazendo. Só que a câmera enquadra nos dois pelados, com seus paus eretos, né? Balançando. É engraçado o quadro, né? Porque os dois paus e ela no meio tipo olhando. E ela no meio olhando para aquilo. Ou seja, acaba sendo cômico a situação, sabe? Mas em vez de ser sexy, em vez de ser. Mas ele é menos cômico do que o primeiro, né? Porque o primeiro tinha aquele lance de toda hora o Seligman tá fazendo, sabe, referências a, sei lá, pescaria, aquelas referências, sabe, que acabavam sendo cômicas. Nesse novo filme, no volume 2, que é a continuação do primeiro, né? Mas enfim. Ele tem, tone down, sabe? Assim, tem bem menos isso que ele fala, e até ela mesma faz uma crítica a ele, tipo, olha, esse teu paralelismo é bem fraco, né? Essa analogia foi bem fraca dessa vez. E ele até se desculpa, né? Pois é, não sei o que eu tô dizendo. Como se fosse, talvez Lars von Trier dizendo, olha, me desculpem, mas... Perdi o rumo, não sei o que deu, né? Eu acho que a partir do momento que ele revela que ele é virgem, igual um spoiler de novo, eu acho que ele acaba se perdendo um pouco realmente em como conduzir a conversa com ela, porque ela acaba conduzindo no fim, né? Porque é um jogo ali entre os dois, né, que está sendo desenvolvido. Ela querendo chocar ele toda hora, né? E ele sempre com uma análise muito racional a respeito dos fatos, até o ponto que agora no volume 2, então aí outro spoiler, ela saca o que está acontecendo, né? Ela identifica por que ele não se choca com aquilo, e daí vem da virgindade dele não conseguir se relacionar com aquelas histórias que ela está contando. E daí sim ela entende, ela consegue decifrar aquele enigma que o cara está representando para ela e daí sim dominá-lo. Só que tem todo esse jogo entre os dois e essa que é muito intelectual, que é muito inteligente, que vai se desenvolvendo, que é completamente desperdiçado na cena final do filme. Sabe? Na cena final do filme, o Seligman vira outro personagem, o Stellan Skarsgård assume outra posição, outra função, que é patético. É uma cena patética a cena final do filme. Como se Lars von Trier não soubesse como terminar o filme, né? Tipo, ele quer terminar o filme de alguma forma, quer terminar de forma chocante. Ele tá em 4 horas de filme e não consegue terminar, basicamente. Exatamente. Real, né? Porque isso que a versão passou em Berlim e em alguns outros festivais tinha 5 horas e meia, né? Imagina o que mais ele enrolou nessa função. Eu acho que isso também denuncia um pouco a filmografia do Lars von Trier, que é falar de misoginia. E ele tem uma personagem feminina por 4 horas falando sobre sexo e como isso poderia ser explorado de uma forma que ela se sente culpada por se sentir sexualmente atraída por qualquer coisa, a qualquer momento, a toda hora. E no fim ela precisa de uma frase no filme para denunciar a misoginia. Tipo, é uma coisa meio... Nos outros filmes por exemplo, Melancolia, é claro desde o início o quão a personagem da Kristen Dunst se sente oprimida pela sociedade e tudo mais, e ela exala naquele momento que ela trepa em cima do cara no meio do parque, que não é o noivo dela. Sim. Durante o casamento. No Anticristo, a libertação dela, tipo, quando a criança morre, ela tá trepando, também é a personagem da Charlotte Gainsbourg mesmo. E quase acontece a mesma coisa. Quase acontece na Ninfomaníaca, mas também é mais explorado. Tipo, tem um embate entre o homem e a mulher, o Adão e Eva, né? Exato. Agora, ali no Ninfomaníaca, tem todo momento a mulher aparecendo e tu não consegue identificar tão claro, né? O Lars von Trier quer, talvez, sei lá, uma coisa mais nas entrelinhas. Mas assim, a misoginia tem tanto explora nos outros filmes e não fica uma coisa meio... Ele se repete não só dentro do próprio filme, como na própria filmografia, né? Tem essa sequência do bebê, que é direto do Anticristo, e para quem conhece a obra dele, eu acho que ainda é mais frustrante, porque tu fica o tempo inteiro pensando, meu Deus, ele vai fazer a mesma cena, e, spoiler, acaba tendo um outro desfecho, mas é muito parecido. Até acho melhor que não tenha o mesmo desfecho, não. Eles desligar e dizer, já vi esse filme. Exato. Já vi esse. Só que
cria-se um clímax que se desfaz, né? É um anticlímax. É um anticlímax total, porque daí tu é encaminhado aquela... É uma auto-referência é desnecessária. Desnecessária total. E o filme, como o Rodrigo falou, né, todo dividido em capítulos, só que tem capítulos completamente desnecessários. Tem capítulos como o da Uma Thurman, ou o capítulo do... Mas eu defendo a Uma Thurman. Eu gosto do capítulo, mas concordo com o Rodrigo. Por mais que o capítulo por si só seja interessante, seja curioso, seja bem atuado, a Uma Thurman está muito bem naquela discussão. Sim. Também acho que na verdade, também a Uma Thurman é a melhor de todos os filmes. O Jamie Bell tá ótimo no filme, no papel que ele tá. Só que assim, por exemplo, tanto a Uma Thurman quanto o Jamie Bell, eles são muito mais interessantes dentro dos capítulos dele do que a Jo, do que a Charlotte Gainsbourg. Porque os episódios deles não acrescentam em nada pro filme. Pra construção daquela personagem, sabe? O Jamie Bell é um sadomasoquista, agora eu vou entender. Não, tu não precisa daquilo pra saber que ela é sadomasoquista. O filme já foi mostrado muitas vezes antes que ela era adepta a isso, ao sadomasoquista. Então, sim, acaba sendo desnecessário, acaba sendo... Sim, ela enfia 10 colheres, mano. Né? Que é uma cena que é cômica, que é uma cena cômica normalmente, né? Mas ali até tem um sentido, pelo menos, né? Tem a questão de como era a relação com o marido, né? Tipo, eles se divertiam fazendo outras coisas, mesmo não tendo aquele prazer com ele, né? Mas acho interessante também que o mais interessante em Informante Volume 2 do que o 1, porque ele consegue fechar algumas ideias que ele abre no primeiro. Então, sabe, tem coisas que são muito mais explicadas no primeiro que no segundo, como a gente falou aqui, do Seria uma Virgem, da Jo, por exemplo, abraçando a sua ninfomania, porque tem um momento que ela entra naquele grupo de ajuda, ela, eu sou viciada em sexo, mas ela não se sente, sabe, confortável com aquele termo. Ela não é viciada em sexo, ela é ninfomaníaca. E sempre foi desde criança. Então ela lembra, e ela fala no espelho, e o espelho relembra da infância dela, aquele orgasmo que ela teve, quando ela pôde observar aquelas duas figuras que eram ninfomaníacas históricas. E o Seligman fala isso pra ela. Ela levita, né? Ela levita. Eu acho super interessante isso, e acho que o Las 3 consegue fazer. Da levitação. Se fosse em casa, eu desligava. Na cena da levitação com os fantasminhas camaradas do quarto, eu puto. Daí eu continuo vendo o volume 2. É engraçado porque o Marcelo, que escreveu as duas críticas aqui no Papo Cinema, ele não gostou do primeiro filme, mas quando ele foi ver o segundo, e ele viu antes de nós, porque a cabine no Rio de Janeiro foi antes, ele chegou assim, agora sim o filme faz sentido, o filme é maravilhoso e tal. E a gente ficou assim, eu fiquei assim, cara, será? Então, a minha expectativa, que era baixa por causa do primeiro, cresceu de novo. Pô, vamos ver um filme que é melhor. E não, de novo. De novo, das primeiras vezes já tem uns fantasminhas, a guria levitando, eu, puta que pariu. Eu gostei do segundo, eu achei bem mais interessante. Não, fecha bem, né? Eu achei o segundo bem mais interessante também. Não vou dizer que é um grande filme nem nada, porque eu não acho que seja um trabalho super... É melhor que o primeiro. É melhor que o primeiro. Tu tem que analisar os dois separados, é melhor. Porque afinal de contas eles colocaram assim pra gente. Exato, é melhor. Mas não é uma obra que funcione separado. Eu já diria que se tu não viu o primeiro, não adianta ir no cinema querer ver o segundo, porque não vai fazer o menor sentido. Isso. Sabe? Espero que quando saia em DVD, Blu-ray, saia em boxes. Se sair Blu-ray, né? Porque o Blu-ray aqui tá... de novo tá polêmico, já saiu, foi anunciado hoje de novo, é mais um que não vai ser... Mas que ao menos saia em DVD, edição dupla, com os dois volumes. Porque não faz sentido, né? Não faz sentido, exatamente. É diferente de um Kill Bill, aí de novo eu lembro que o Bill... Quando que o Volume 2 começa a dar uma relembrada na história, né? Tipo, de uma outra forma, mas lembra a história. É engraçado, né? Diferentes, No volume 1 termina, né, com cenas do próximo capítulo, que o volume 2 não tem uma recapitulação do que aconteceu antes. Previously. Nymphomaniac. Não que adianta ter essa no próximo capítulo, né? Pois é, bom, no papocinema.com.br tu pode conferir então as duas críticas do Marcelo sobre o filme. Também pode conferir o videocast do primeiro, né? Do primeiro. Confronto também. Confronto, tem 6 graus aí do primeiro. Tem 6 graus do segundo. Então tem bastantes artigos aí sobre o filme. Tudo por ali então, papocinema.com.br. Grande abraço a todos e até a próxima.